hoje a gente vai falar, né, de um segundo sistema de blocos, que é o sistema de blocos interligados por um fio. Este fio é considerado um fio ideal, que não sofre nenhum tipo de alteração no seu tamanho, né, não estica, não diminui de tamanho, e também possui uma massa que a gente vai desprezar no nosso sistema. Então, ele é ideal, porque ele não interfere na análise do nosso sistema. Como é que a gente analisa um sistema de blocos que está interligado aí, né, por um fio? Então, nós temos um bloco A e o bloco B, é aplicada uma força puxando aí esse conjunto de blocos. Então, quando a gente puxa por uma força, o bloco se movimenta junto, então a aceleração é a aceleração do sistema como um todo, tá? Então, a gente vai calcular novamente, somando todas as nossas massas aí que estão envolvidas nesse sistema. Se a gente olhar, esse fio aqui, ele vai possuir uma tração, uma força que ajuda a puxar o B. Toda vez que a gente tem uma força num fio, é uma força de tração. Então, essa força de tração, muitas vezes ela é pedida nos exercícios. Como é que a gente calcula a força de tração? A gente calcula a força de tração em relação ao bloco em que ela está atuando. Qual bloco que essa força está ajudando a puxar? Como a gente tem aí o bloco B e a massa dele é de 3 quilos, essa tração atua só alterando, né, o movimento deste bloco de 3 quilos. Então, a gente não considera os outros blocos para achar essa tração. Vamos ver um exemplo. Ó. Se eu colocar aqui que essa força vale 20 newtons, vamos ver quanto que vai valer a nossa tração. Então, primeiro, a força de 20 newtons é a força que puxa o sistema todo. Então, eu preciso achar a aceleração desse sistema. Lembrando que aí a aceleração do sistema leva em consideração todos os blocos, né? Então, a força pela segunda lei de Newton, vocês vão enjoar da segunda lei de Newton, né? Nós estamos falando das aplicações da segunda lei de Newton, das leis de Newton, mas é o que a gente usa bastante mesmo por conta dessa análise que a gente tem em relação ao sistema, né? A aceleração do sistema e a força resultante. Então, aqui a gente tem 20 newtons, foi um valor que eu atribuí só por exemplo, tá? Então, aqui a massa, ó, é 2 mais 3, que vai dar 5. Então, a nossa aceleração nesse caso, se eu passar o 5 dividindo 20, vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. E aqui, ó, a gente consegue, então, calcular essa força de tração, observando que, né, esse fio está puxando somente esse bloquinho B. Então, a nossa força de tração vai ser a massa desse bloquinho B, vezes a aceleração que ele adquiriu. Então, vai ser 3 vezes 4. 12 newtons. Então, é aplicado uma força aí de 20 newtons, onde eu coloco um sistema de dois blocos que estão interligados por um fio ideal em movimento, com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, mas para movimentar o bloco B, a força de tração que é feita ali puxando esse bloco é de 12 newtons, ok? Então, nós vamos fazer o exercício 6 da página 551, que é um exemplo de blocos puxados por um fio, só que agora nós temos ele na vertical, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com essa força-peso dos blocos, né? Então, vamos lá, dois blocos A e B estão ligados pelo fio 2 e pelo fio 1, e aplicada uma força F conforme a figura a seguir. As massas de A e B são respectivamente 3 kg e 2 kg, então já vamos colocar aqui 3 quilogramas. E aqui é 2. Aí, para esse sistema aqui, ele vai pedir na letra A as trações de 1 e 2 quando os corpos são mantidos em repouso. Então, como não tem movimento, não tenho aceleração aí, né, provocada por essa força F, nosso sistema aqui, né, nossos objetos estão em repouso, então a força resultante aí vai ser 0. Então, a gente pode entender essa força de tração aqui no fio 1, né, que é a nossa tração 1, como se ela sustentasse o conjunto todo. Então, na letra A nossa tração 1
tem que ser responsável aí, né, por segurar esse bloquinho A e esse bloquinho B que são entendidos juntos. Então, vai ser a massa de A mais a massa de B vezes a gravidade, que para dar resultante zero tem que ser igual à força-peso desse conjunto, né? Então, a tração 1, a massa de A é 3, a massa de B é 2, então vai dar 5, vezes a gravidade, então a tração vai ser de 50 newtons, quando o bloquinho, a primeira tração, né? Quando o bloquinho está parado, os bloquinhos estão parados. A tração 2, ela é responsável aí, né? Ela só sente o bloquinho B. Então, na tração 2, a gente só vai igualar ela aqui, ó, para que seja uma resultante zero, ao peso de B. Então, a tração 2 vai ser igual a massa de B vezes a gravidade, que vai dar 20 newtons, porque a massa de B é 2 e a gravidade é 10. Então, essa foi a letra A. Na letra B, ele fala assim, ó, as trações em 1 e 2, quando os corpos possuem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado vertical e para cima. Então, agora, a resultante vai no sentido aqui para cima, com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos fazer a resultante para os dois blocos, né? Quais são as forças que atuam nos dois blocos. Então, no bloco A, nós temos aí, né, a tração 1, assim, né, o bloco A, as forças envolvidas aí, né, são a tração 1 menos a força peso do bloco A, né, que está ao contrário dessa tração 1, e menos a tração 2, que está ali também contrária ao à nossa tração 1. Isso tudo vai dar força resultante em A, que vai ser a massa de A vezes a aceleração do sistema. Em B, nós temos aí, né, que a força de tração 2, que tem lá no bloco B, né, que atua no bloco B, menos o peso de B, é mais simples, né, o bloco B, vai ser igual a massa de B, né, a resultante em B, que é a massa de B, vezes a aceleração. Então, a gente vai perceber que a tração 2 é a massa de B vezes a aceleração mais o peso de B. Então, a gente vai substituir ela aqui. Aí, a gente vai ficar com uma expressão assim, ó, para a tração 1. A tração 1, vou passar tudo para o outro lado somando, né? Vai ser igual a massa de A vezes a aceleração, massa de A vezes a aceleração, mais o peso de A, né, que é a massa de A vezes a gravidade, mais a tração 2, que vai ser o peso de B, então é a massa de B vezes a gravidade, mais aí, né, essa expressão inteira, a massa de B vezes a aceleração. Então, substituindo todos os valores aqui, a tração em 1, ó, a massa de A vezes a aceleração, que ele falou que é 3, vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9. Vou anotar aqui. Mais a massa de A vezes a gravidade vai dar 30. A massa de B vezes a gravidade vai dar 20. E a massa de B, que é 2 vezes a aceleração, vai dar 6. Então, tudo isso aqui, ó, vai dar 65 newtons. Olha como aumenta a tração quando a gente tem que colocar esse conjunto em movimento. E aí, a tração 2, eu vou substituir lá só no peso de B, né, ó. A tração 2 vai ser a massa de B vezes a aceleração. Passei o peso de B somando, ó, mais o peso de B. Que eu vou colocar direto aqui, ó. A massa de B é 2, mas vezes a aceleração, que ele falou que é 3, vai dar 6. E o peso de B vai ser 20, então aqui é uma tração de 26 newtons. Também maior que o primeiro caso, porque agora esse bloco está em movimento, então aumenta a tração ali no bloco 2. E na letra C, ele pede as trações em 1 e 2 quando os corpos estão em queda livre. Se eu cortar esse fio aqui e o conjunto cair, a gente não tem mais nenhuma das duas forças de tração, a gente não tem mais a tensão aqui nesse fio, né, uma vez que os dois corpos estão caindo em queda livre. Então, tanto a tração 1 quanto a tração 2 serão zero. E nós vamos
estudar um pouquinho do plano inclinado, né? Quais são as características do plano inclinado para resolver os exercícios de plano inclinado deste módulo. Quando ele fala assim, né, que nós temos um plano inclinado, o que é mais importante é a decomposição da força-peso, né? Nas suas orientações aí na horizontal e na vertical, para que fique mais fácil a gente trabalhar com essas forças, tendo então a força resultante do nosso sistema. Quando a gente decompõe a força-peso, a componente horizontal é a peso, né, na componente em seno e a vertical em cosseno. Não pode esquecer que a gente está falando deste ângulo aqui, né? E se a gente falar do triângulo retângulo, das relações do triângulo retângulo, ó, vou fechar aqui, vai dar um triângulo retângulo. A gente vai, então, ter aí, né, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, e aí a gente chega nessas relações aqui, né? Então, se a gente pensar nessa decomposição em seno e em cosseno, agora fica mais fácil de analisar a resultante desse sistema. Bom, na vertical, nós temos a componente em cosseno, e ela é igual à força normal, por isso que não há movimento aqui na vertical. Então, a força normal no plano inclinado vai ser igual à componente da força-peso em cosseno. Vou colocar cosseno θ aqui para ser um ângulo qualquer, tá? No nosso caso aqui é 30 graus, mas poderia ser qualquer outro ângulo. E na nossa rampa aqui, né? Quem contribui para o movimento do bloco deslizar pelo plano inclinado, né? O bloco descer aqui no caso, é a componente, né? Em seno. Então, nossa força resultante no plano inclinado, ela é dada pela força-peso, né? E sua vertente aí na horizontal, que é em seno. Se a gente abrir aqui, ó, massa vezes aceleração, é a força resultante pela segunda lei de Newton. A força-peso aqui é massa vezes a gravidade. E aqui vai ser, né, vezes o seno do ângulo. Aí a gente pode cortar a massa e a massa. Ó. Então, a aceleração de um corpo aí num plano inclinado sem atrito vai ser sempre a gravidade vezes o seno do ângulo. Então, não depende, né, a aceleração de um corpo no plano inclinado não depende da massa desse corpo, e sim da inclinação do plano inclinado. Nós vamos fazer um exercício para treinar isso. O exercício que nós vamos fazer é o exercício 8 da página 552. Ele fala assim, ó, o corpo da figura tem massa igual a 10 kg e o plano inclinado liso forma um ângulo θ com horizontal tal que o cosseno de θ é 0,8. Uma informação importante, pela lei lá, né, equação fundamental lá de cosseno e seno, se o cosseno é 0,8, o seno é igual a 0,6, o seno de θ é igual a 0,6. Lembra lá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Substituindo nessa expressão, a gente acha que o seno de θ é 0,6. Isso a gente vai utilizar daqui a pouquinho, tá? Na letra A, ele pede a força que o plano exerce no corpo. Então, a força que o plano exerce no corpo é a força... Vamos ver se consigo traçar ela um pouquinho mais reto aqui, né? Que é a nossa força normal, tá? Aqui mais ou menos, né? Nossa força normal. E aí, a gente tem que, pela decomposição de forças aqui, né? Pela força-peso aqui, nós decompomos em cosseno e seno, né? Eu vou chamar de P de Y e P de X. Nós conseguimos perceber que a normal no plano inclinado é igual a P de Y, ó. Então, na letra A, a gente vai fazer assim, a normal é igual a P em Y, que é a vertente em cosseno. Aí, nós vamos substituir, ó. O peso vai ser a massa vezes a gravidade. Então, a massa é de 10 e a gravidade é 10. E o cosseno é 0,8. Então, aqui vai dar uma normal de 80 newtons. Na letra B, ele pede lá a aceleração do corpo no caso do item A. Se a gente quer a aceleração do nosso corpo aí, né? A gente vai, então, pensar quem que coloca esse bloco em movimento. A força resultante aí, né? Que vai colocar o bloco em movimento. Quem é responsável pela resultante vai ser a P seno de θ. Por isso que eu insisti da gente pensar no seno, tá? Então, massa vezes aceleração é igual a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Amanda, por que você não usou direto a fórmula da aceleração no plano inclinado? Porque a gente demonstra aqui que a gente não precisa ficar refém da fórmula, né? A gente pode pensar na força resultante, que sempre a gente vai cair nessa relação.
Então, aqui, a gente tem uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber na letra C qual foi a força necessária, né, para o bloco permanecer em repouso. Então, se eu quero que esse bloco fique parado, eu já sei que as componentes na vertical elas vão se cancelar porque elas são iguais. Então, eu preciso de uma força contrária aqui, né, que eu vou chamar de F, que seja igual à componente em P seno de θ, que é quem coloca o bloco em movimento. Se eu tiver uma força contrária igual, o bloco não entra em movimento. Então, aí agora a gente acha essa força, ó. A massa é 10, a gravidade é 10 e o seno vai ser 0,6. Então, aqui vai dar uma força de 60 newtons. Pessoal, na aula de hoje nós estudamos aí, né, parte de dinâmica 1, onde nós vimos como analisar a força resultante em situações onde há blocos em contatos, elevadores, blocos puxados por um fio, plano inclinado. Em situações onde a gente precisa analisar, então, como é que a ação das forças, né, atuam aí para colocar um objeto em movimento a partir da sua força resultante. Os conceitos dessa aula estão lá nas páginas 70 e 75, e os exercícios são os exercícios 4, 5, 6 e 7 do Revisando e o 15 e o 20 dos propostos. Façam com carinho e atenção. Lembrando que nas nossas próximas discussões de dinâmica, nós vamos estudar aí, né, assim como eu falei lá na introdução da aula, assuntos relacionados à força de atrito, a polias e roldanas e força elástica, ok? Bons estudos, até a próxima. E só uma tirinha aí engraçada para a gente pensar um pouquinho, né? Nessa questão da estática, quando um corpo não tem movimento, todas as forças que atuam sobre ele é igual a zero, né? Então duvide de quem fala aí que te ama com todas as forças, tem que ver qual é essa resultante, ok? Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo e se cuidem. Até!